Em primeiro lugar, queria mesmo agradecer o convite que o Tomás e o grupo organizador deste evento me fez. Foi com agrado, confesso que com muito agrado aceitei este convite. Agradeço também a todos aqui presentes que, em vez de continuar lá a trabalhar nos vossos homeworks e textos, estão aqui a presenciar esta palestra. Confesso que quando comecei a pensar agora o que eu vou falar, tenho 1 hora a falar da inteligência artificial. Isto é um mar, e podes ficar mesmo inundado com vários temas, várias abordagens, e por essa razão decidi, tem que ser uma coisa deste género, food for thoughts, portanto, um alimento para pensamento. E eu gostava que vocês, enquanto eu estou a falar, ou no final desta palestra, ou mesmo enquanto eu estou a falar, a interromper-me, a fazer perguntas, fazer isto um pouco mais dinâmico. Nós não vamos acabar todos os temas ao longo disto 1 hora. Mas provavelmente seria mais importante se tiver, eu tenho uma questão e podem colocá-la completamente à vontade. Isto não é nenhuma aula, digamos assim, esta semana que os vossos colegas estão a organizar é um bom evento e imagino que o tema está no topo agora da atualidade, está na moda, mas vocês devem ter também perguntas mais concretas, mais não só do ponto de vista de como fashionable este tema, mas para que serve? E outros temas. Por essa razão, isto vai ser assim um salto pelos algoritmos, dados, a indústria. Queria lá colocar as questões do ponto de vista da visão para a indústria. E no final falo um pouco de inteligência artificial na física. E até estou à espera, eu tenho o último slide, o penúltimo slide é algumas aplicações. Portanto, a minha abordagem sempre foi do ponto de vista de aplicação. Um pouco teoria, menos teoria, mais aplicações. Mas vocês devem ter até melhor ideia do que eu acerca de aplicações potenciais, aplicações reais e futuras, e vamos discutir, e eu queria também ouvir a vossa opinião. Hoje em dia fala-se que a inteligência artificial é a eletricidade, a nova eletricidade, chama-se the new electricity. Por quê, será? Tem uma ideia por quê? O que chamam a nova eletricidade? Também. Mas comparando com a eletricidade, portanto, a eletricidade foi quando? Foi a segunda revolução industrial, lá no século XIX, e chamamos a AI como a nova, porque a eletricidade, naquela altura, a invenção da eletricidade afetou todas as indústrias. Todas as indústrias foram alteradas. E AI tem essas pretensões, alterar todas as indústrias. Neste momento não é assim. Vocês aqui veem a ideia do aumento do ponto de vista do financeiro, do ponto de vista do lucro que vai trazer ao longo dos próximos 7 ou 8 anos, mas o efeito e alteração nas indústrias vai ser total. Qualquer das indústrias é que vai entrar, ou tem pelo menos o potencial a trazer esta alteração. Mas eu queria um bocadinho falar-vos um pouco da história. Voltar, isto não foi inventado ontem, foi, como estão a ver aqui, o primeiro ano que está na minha lista de poucos momentos históricos da inteligência artificial. Não estou a colocar aqui uma lista extensa de todas as invenções e momentos que contribuíram para a evolução, mas tudo isto começou um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava completamente destruída e tentava digamos assim, recomeçar a vida normal das pessoas, e Alan Turing, devem ter ouvido este nome, um grande matemático inglês, começou a pensar e inventou um teste muito engraçado, que se uma máquina passar este teste, é considerada como uma máquina inteligente. Já ouviram do Turing Test? Então, não vou então falar mais, mas quem não ouviu, podem lá fazer
um search na internet para simplesmente ver qual é pormenores técnicos deste curso. Mas ele foi o primeiro a começar a pensar de como é que podemos introduzir alguma coisa na nossa inteligência, alguma forma de pensamento nas máquinas. Portanto, um pouco mais tarde, alguns anos mais tarde, em 56, realmente foi formalmente determinada esta área como área de investigação numa conferência na Inglaterra, Dartmouth College. E depois lá esses dois autores aqui, Arthur Samuel e Tom Mitchell, Arthur Samuel muitos anos atrás, mas Tom Mitchell um pouco mais recente, começaram a pensar como programar ou como ensinar os computadores a aprender sem ser completamente programados. O que é que significa completamente programados? Antes da inteligência artificial, ainda hoje, a programação standard é if-then. Há uma série de regras e para conseguir um algoritmo, um código, um programa funcionar, devem ter colocadas lá todas as situações possíveis. Como as aplicações começam hoje em dia, são cada vez mais complexas, não se pode realmente um robô que anda numa sala ou num ambiente industrial não se pode prever todas as possíveis situações. Então, tanto Arthur Samuel como Tom Mitchell formularam isto como um problema de ensinar os algoritmos através de exemplos, através da nossa experiência, da forma como nós ensinamos, digamos, as crianças, através de exemplos, e a forma como eles devem reagir a várias situações, sempre como exemplos. Então, foi essa a ideia de criar esses algoritmos que vão aprender com exemplos, com dados. Aqui vou mostrar-vos uma série de aplicações, das mais, digamos assim, mais espalhadas à nossa volta, de mais tipicamente algo de algoritmos de inteligência artificial. Cada vez quando vocês fazem um search, por exemplo, na internet, atrás há um algoritmo que está a fazer esta escolha, baseado, por exemplo, na palavra-chave, faz uma seleção, faz uma classe de páginas, de referências que dizem respeito às palavras-chave que vocês colocaram. Eu depois, mais à frente, volto a falar do processamento da linguagem natural, mas esta classificação de documentos ou extração de documentos que nós queremos consultar por alguma razão, são todos casos de usar a aprendizagem automática, a inteligência artificial para processamento da linguagem natural. Okay? Outro exemplo de grande sucesso é a visão por computador. Outra área com grandes avanços, apesar da NLP, de grandes avanços nesse campo, e das muitas aplicações concretas da visão por computador, por exemplo, o reconhecimento de caras, é uma das mais também popular, por razões várias, mas cada vez quando passamos num aeroporto, existem este tipo de sistemas que estão a apanhar as nossas imagens e depois faz-se um searching dentro de uma base de dados para reconhecer uma dada cara se for procurada ou simplesmente identificar. Cada vez quando passamos, por exemplo, no check, a passport, é comparada a imagem que está no nosso passaporte com a nossa imagem e tentar um sistema inteligente a verificar face verification, se a imagem que está no passaporte é a imagem, na minha imagem da pessoa que está a apresentar esta mas reconhecimento de caras, digamos assim, é uma das aplicações mais standards já, mais bem sucedida, e aqui neste slide vocês veem um conjunto de várias tarefas na área da visão por computador. Portanto, a imagem mais à esquerda mostra o mesmo problema, assim, classificação da imagem, o que é que estamos a observar nessa imagem. Por exemplo, assumindo que nessa imagem há um único objeto de interesse, ou seja, classificar esta imagem como uma imagem
onde está um carro, ou uma bicicleta, ou um passageiro, e por aí fora. Portanto, esta é mais uma vez uma tarefa já resolvida, e até nem precisamos tanto de inteligência artificial para ser resolvida. A malta lá da visão por computador tem outros algoritmos que também fazem o mesmo e com uma grande uma accuracy muito alta. Agora, a segunda tarefa, que já está mais ligada a, por exemplo, à condução autónoma, é a robótica, e não só reconhecer o que é que está exatamente, qual é o objeto nessa imagem, mas também onde fica nessa imagem o objeto. Portanto, apesar de classificar o objeto numa dada imagem, numa dada frame, se for uma sequência de imagens, também identificar a tal caixa limitadora da localização em concreto deste objeto. Esta caixa, por exemplo, representa-se através de pixels ou através de centímetros, portanto há várias formas de identificar esta caixa. Normalmente é um retângulo, um quadrado em torno do objeto identificado numa imagem. Portanto, isto é a tarefa da classificação e localização. E a terceira tarefa, que ainda é alvo da investigação e até muito investigação muito ativa, principalmente pelas companhias ou empresas na área da automóvel, que estão atrás do desenvolvimento agora da condução autónoma em carros autónomos, é fazer uma detecção de tudo aquilo que é importante num dado frame e a sua localização, e fazer isto em online, em milissegundos. Fazer isto rápido para servir a tomar decisão num carro autónomo. Portanto, isto são, no fundo, um resumo de várias tarefas na área da visão por computador, que são todos alvos de algoritmos de inteligência artificial. Agora, neste slide está um tipo de sinais que são processados. Já há bocado falei hoje do processamento da linguagem natural, de imagens, e agora séries temporais, que são adquiridos e são o tipo de dados largamente presentes em várias indústrias, também são alvo de processamento através dos algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, medir temperatura, umidade, peso, vibrações. Por exemplo, há tantas variáveis que são função do tempo, tantos sensores que estão a produzir constantemente dados, e a partir destas sequências temporais, os algoritmos devem então extrair, por exemplo, ou prever qual vai ser o comportamento desta série temporal amanhã, depois da manhã, qual vão ser as temperaturas esperadas, tendências, eventualmente a prever anomalias, ou seja, isto são outro tipo de dados, e os algoritmos da inteligência artificial são não exatamente iguais como aqueles que são usados para processamento de imagens. Cada um dos tipos de sinais que são usados para fazer uma dada tarefa, executar uma dada tarefa, depois exigem um específico algoritmo a resolver este problema. Não são exatamente os mesmos algoritmos a resolver essas tarefas diferentes. No fundo, quando falamos destes algoritmos, o objetivo do algoritmo é tomar decisão, daí vem a palavra inteligência artificial. Baseado em dados, esse algoritmo no final tem que tomar uma decisão, ou descobrir o que é o objeto, ou onde fica este objeto, ou fazer previsão de anomalias e por aí fora. Mas de longe agora, nas nossas aplicações à nossa volta, não falamos só de um tipo de sinais, um tipo de sensores. Normalmente é uma fusão de vários tipos de dados, e a partir daí o algoritmo tem que tomar uma decisão. Condução autónoma é, provavelmente, outra vez, um exemplo mais típico nessa campo, nessa conjugação de vários algoritmos, de vários sensores, e o desafio aqui, o grande desafio é realmente como é que nós vamos fazer a fusão dos dados. Esses dados muitas vezes têm
sampling rates diferentes, uns são estocásticos, outros são determinísticos, e o grande desafio é este pré-processamento dos dados, digamos assim, cleaning dos dados, a limpeza dos dados até chegar à entrada do algoritmo, e depois falamos um pouco mais desse tipo de algoritmos que estão a representar aos algoritmos mais avançados com várias camadas, arquiteturas mais avançadas chamadas redes neuronais profundas. Outro exemplo que estão a ver aqui, também muito típico agora neste momento, um foco grande é medicina personalizada, saúde personalizada, observar os humanos e atividades, portanto, acompanhar pessoas idosas em casa, com todos estes sensores à volta deles, e a partir dessa informação tentar lá ajudá-los, acompanhá-los ou propor soluções de recuperação adequadas. Então aqui, outra vez, estamos a falar de uma conjugação de vários sensores que estão a medir, portanto, o acelerómetro, giroscópio, smartwatches e pulseiras, então uma conjugação de fusão de vários sinais. Então esses são os desafios neste momento das aplicações deste género, onde como é que eu agora vou juntar esses dados de naturezas diferentes. Embora as aplicações são cada vez mais variadas, mais, portanto, mais heterogêneos, mais multissensores, normalmente, em mais de 90% dos casos, é aplicado sempre à mesma abordagem. Depois falamos de outras abordagens, mas aqui só está a abordagem principal, mais uma vez que é 90% típica nas indústrias, é o tal aprendizagem supervisionada. Portanto, para a aprendizagem supervisionada, precisamos de dados anotados, ou seja, para ensinar esse algoritmo, seja qual for o algoritmo, para o ensinar a tomar uma decisão, ele precisa ter dados anotados, precisa ter dados onde é ensinado. Quando a situação é assim, a solução é esta. Quando a situação é outra, a solução é esta. E aqui vocês estão a ver duas arquiteturas, uma das mais típicas. Depois vou mencionar alguns outros algoritmos, mas essas são provavelmente as arquiteturas neste momento mais, diria, mais úteis, mais eficazes para resolver problemas na área da chamada aprendizagem automática clássica, onde temos, por exemplo, uma rede neuronal, é um exemplo desta abordagem, não profunda, ainda conhecida como Shallow Neural Network, e depois abordagem profunda, onde temos várias camadas de processamento dos dados. Têm ideias de diferença? Okay? Imagino que vocês estão assim a acompanhar, ou pelo menos ler notícias acerca de Deep Learning, de Machine Learning. Tem uma ideia qual é a diferença entre este modelo e este modelo? Qual é a utilidade? Porque estamos a ter este tipo de modelo e este tipo de... Que tipo de problemas é que resolve este e que tipo de problemas que este modelo? Não tem nenhum palpite. Ok, então a ideia é, mesmo visto, são modelos que estão a produzir o tal mapping, A to B mapping, ou seja, eu tenho na entrada uns dados e depois tenho na saída uns labels. Vamos imaginar que isto é uma imagem, baseado nessa imagem temos de tomar uma decisão se é um carro, se é uma bicicleta, se é um peão e por aí fora. O algoritmo tem que tomar uma decisão, o que é que está, qual é o objeto principal nessa imagem. Então a imagem é transformada, por exemplo, num vetor de pixels. Na machine learning clássico, a imagem ia ser transformada num vetor de pixels e depois, baseado nessas, eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de imagens anotadas,
Portanto, esta imagem é uma imagem onde se encontra um carro, depois se encontra uma bicicleta, e para cada tipo de classes eu tenho uma saída. Portanto, aquilo que acontece nesta camada são umas funções matemáticas que vão pegar nessas pixels, multiplicar por uns pesos, processar com essas funções matemáticas, e aquilo que está na saída desta camada oculta, chamada camada oculta, já não são os pixels originais que para nós têm um sentido físico, mas já estão representações desta imagem. Isto chama-se, nestes modelos, chamam-se representation learning. E para nós, esse é o grande desafio, para nós estas saídas já não significam nada. Nós, humanos, não conseguimos entender o que está aqui. Mas para o algoritmo, são representações úteis para depois tomar uma decisão o que é que está nessa imagem. Só que, quando as pessoas desenvolveram esses algoritmos, e tentaram aplicá-los para este exemplo que eu dei das dos pixels, os resultados não eram bons. Porque estes pixels, ou depois tentaram aplicar isto para processamento da linguagem natural. Vamos colocar aqui o conteúdo de uma e-mail e queremos que este sistema no final diz-me se o e-mail é spam ou não spam. Tomar uma decisão se é normal ou é um e-mail tipo spam ou phishing e-mail e por aí fora. Portanto, esses dados, imagem, pixels, linguagem natural, textos, palavras, são chamados non-structured data, dados não estruturados, dados raws. Então, esses modelos não funcionam bem, modelos não profundos, modelos com pouca representação, só numa camada, não funcionam bem com dados raws. Funcionam bem, ou funcionavam bem, quando nós, a partir dos dados raws, extraímos aqui features representativos para o problema. Que tipo de features? Por exemplo, há bocado mostrei-vos a série temporal. Se eu colocar na entrada de um modelo esta série temporal, vai ser difícil, por exemplo, prever qual vai ser, digamos assim, a temperatura amanhã numa... tanto a temperatura, por exemplo, o calor da produção de um motor, qual é a temperatura, porque baseado nessa temperatura podemos chegar a concluir que esse motor funciona bem ou não funciona bem, baseado na temperatura. Então, normalmente, para usarmos estes modelos não profundos, precisamos de extrair pequenos intervalos desta série temporal, portanto, um conjunto de samples, e a partir deste intervalo de samples, extrair, por exemplo, o valor mínimo, o valor máximo, o valor médio, extrair umas características estatísticas e usar estas características estatísticas como entrada do meu modelo. Ou seja, na aprendizagem automática clássica, chamada machine learning, normalmente aqui na entrada do modelo ficam features representativos para um dado problema. Se eu queria desenvolver um algoritmo para identificar até que ponto um banco pode confiar num novo cliente, portanto, este modelo vai ser treinado com, por exemplo, features relativamente à idade do cliente, à profissão, casado ou não casado, marital status, a formação, onde é que ele mora, um conjunto de features importantes baseados nos quais o algoritmo vai ser treinado a distinguir um cliente de confiança ou não. Ok? Então, mas a evolução da inteligência artificial, a conjugação de cada vez mais sensores, cada vez mais dados, faz esta extração de features, porque a extração destas características tem que ser feita por humanos, cada vez mais difícil. Nós não conseguimos descobrir quais são todas as features importantes para resolver um problema onde temos a conjugação de vários sensores, ou temos big data, milhões de dados, já temos dificuldades a fazer isto manualmente. Ou seja, temos dificuldades a extrair o que se chama hand extracted features, baseados na nossa inteligência humana. Então, as pessoas começaram a usar essas arquiteturas profundas, deep learning ou deep neural networks, onde na entrada já vamos colocar realmente os meus dados raw, vamos colocar lá os pixels da imagem ou mesmo o texto, e depois o modelo vai extrair várias features através destas camadas ocultas
são todas features que nós não entendemos, mas que são úteis para o algoritmo depois tomar uma decisão, não entre 1, 2, 3, 5 classes, agora estas regras, hoje em dia, estamos a falar, eu vou chegar até lá, ChatGPT, é possível classificar 1000 classes. Portanto, em simultâneo, em milissegundos, superando a nossa capacidade de identificar ao mesmo tempo as 1000 classes. Portanto, essa é a ideia. Só que, com esses algoritmos profundos e a sua capacidade a extrair características úteis para o algoritmo tomar uma decisão, chegou aí o desafio que nós, os humanos, não entendemos essas arquiteturas, chamamos-nos black box e começamos a desconfiar nessas arquiteturas, principalmente essas arquiteturas são muito úteis, por exemplo, para, a partir de uma imagem, por exemplo, da pele, determinar se é cancro da pele ou não. E os médicos começam a questionar como é que o algoritmo sabe, baseado em que features, e tem uma certa resistência a aceitar aquilo que os algoritmos estão a propor. E agora, neste momento, no topo da minha investigação é não só desenvolver algoritmos cada vez mais complexos que são capazes de fazer cada vez mais, resolver problemas mais complexos, mas explainability destes modelos. Temos que ir lá explicar aos médicos, ou baseado em que parte da imagem é que este algoritmo tomou a decisão. Então, muito trabalho de explicar como é que funciona, o que é que exatamente estão a aprender essas camadas e tentar fazer isto mais claro para não, digamos assim, não ser uma ameaça, porque as pessoas têm medo desses algoritmos, acham isto que são algoritmos que têm qualquer pensamento, digamos assim, da forma como nós pensamos. Não há nenhum pensamento aqui, há simplesmente funções matemáticas, mas aquilo que interessa agora é explicar essas funções matemáticas e tornar isto mais claro. Esta extração de features mais claro. Aqui estou a mostrar-vos alguns exemplos, outra vez, da aplicação desse A-to-B mapping, esta aprendizagem supervisionada com dados anotados, e eu estou a dividir as questões na área da indústria de software, da não software, depois explico porquê. Por exemplo, na área da indústria de software, esses são provavelmente das aplicações já mais usadas, mais populares. Falamos de reconhecimento de e-mails como spam e not spam, portanto aqui aquilo que vai estar na entrada é o tal são os dados, são um cohort, um conjunto de textos, de e-mails, e depois na saída são simplesmente 2 valores. Esses algoritmos na saída só podem dar um valor, 0 ou 1, é spam e not spam. Depois temos casos mais complexos de reconhecimento da fala. Na entrada vai ser um áudio, um clipe, alguém a falar, e a saída tem que ser mesmo este texto já transcrito. Portanto, é outro exemplo da A to B. Então, temos que fornecer o algoritmo e A e o B. Fornecemos o videoclipe e também o texto já transcrito. Então, são dados, digamos assim, o algoritmo é supervisionado, como é que deve fazer isto. Depois, já não falar da tradução da máquina, e eu já praticamente todos que nós estamos a usar, eu, todos os dias, quando tiver qualquer dúvida, abro a Google Translator e já tenho a tradução de alguma palavra cujo sentido não me lembro. Okay? Agora, uma área de, relativamente, parece um modelo simples, mas de grande valor económico, são a publicidade online e tomada de decisão. O algoritmo tem que tomar a decisão qual é a probabilidade um dado cliente a clicar e aceitar um anúncio ou gostar de um produto ou não. Portanto, aqui nós temos, por exemplo, não só o próprio texto do anúncio, mas também informação relativamente ao cliente. E no final, o algoritmo tem que tomar a decisão. Este cliente tem grande probabilidade a gostar do produto, então é melhor virar essa campanha da promoção do produto a um grupo de
utilizadores têm mais probabilidade a comprar o produto. Esses são os sistemas de recomendação. Também algo, e provavelmente é uma das áreas que neste momento está a trazer o maior lucro em todas as empresas que estão a usar sistemas de recomendação. Agora, na área da indústria da não software, portanto, que tipo de aplicações estão aqui mostradas? Uma que é provavelmente também mais típica, na área da manufacturing, da produção, identificar se um dado produto é de qualidade ou não. Portanto, se tem umas riscas, um produto acaba de sair da linha de produção e através, por exemplo, da imagem deste produto, são adquiridas logo no final da linha de produção, a verificar há ou não há riscas, e se tiver riscas, simplesmente tem que ser devolvido e não continuar a ser comercializado ou vendido. Na área da condução autónoma é outra área que neste momento está em desenvolvimento, a produção de anomalias de vários produtos à nossa volta, principalmente quando estamos a falar de séries temporais, como já mencionei há bocado, a produção de qualquer peça, normalmente no final passa por um conjunto de testes. E se os testes mostram lá os resultados, esta peça é considerada como ok, ou se alguns dos testes não passam bem, é considerada como not ok. Tudo isto agora, a ideia é automatizá-lo e não estar lá um operário a tomar esta decisão, mas estar lá um algoritmo baseado nessas imagens ou baseado numa das medições, que são séries temporais, um algoritmo a tomar uma decisão, depois automaticamente a separar esses dois produtos, ok e not ok. Essas são as aplicações, os exemplos da aplicação desses algoritmos. Neste slide aqui tentei ligar um pouco as coisas com o seu desempenho. Estamos a falar de Big Data. Big Data é à nossa volta, no bolso de cada um de vocês há um telemóvel que está a gerar não sei quantos dados, mas o grande problema é que nós precisamos de dados anotados. Ou seja, isto é um grande desafio agora, arranjar dados, uma quantidade enorme de dados anotados. Quando falo anotados, por exemplo, voltando aqui ao caso da detecção dos objetos, nós precisamos, e há empresas que estão a fazer isto, não só na anotação, não é só qual é o objeto, mas tem que ser da forma manual, colocar mesmo ao box, portanto, esta caixa limitadora em torno do objeto. Portanto, isto tem que ser feito e nós treinamos um algoritmo destes, que mostrei aqui, com não sei quantas camadas, precisamos de muitas imagens. E esse é um grande problema que leva aqui portanto, quando nós temos um conjunto de dados pequeno, relativamente pequeno, os algoritmos clássicos funcionam bem. Okay? Mas quando começamos a acrescentar a quantidade de dados, os algoritmos clássicos, estes aqui são mencionados, alguns deles, vocês realmente precisam de um curso, por exemplo, da Machine Learning para aprender o que é Support Vector Machine, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, são alguns representantes das várias técnicas da aprendizagem automática clássica. E quando temos aqui, baseado nesses algoritmos tradicionais, quando os dados aumentam, o desempenho destes algoritmos fica saturado. Portanto, não conseguimos obter melhores resultados com os algoritmos clássicos, porque simplesmente a capacidade de extrair essas tais características que eu falei dos algoritmos clássicos é mais limitada. Então, depois, isto, digamos assim, provocou a procura de algoritmos mais complexos, trouxe os tais redes neuronais. As redes neuronais, por exemplo, é um algoritmo que eu mostrei hoje, esta é uma rede neuronal clássica,
a virtude, digamos assim, a utilidade das redes neuronais é porque eles são modelos não lineares, fortemente não lineares. E quando esses outros que eu mencionei, muitos deles são simplesmente modelos lineares. O Port Vector Machine, Logistic Regression são modelos lineares. Portanto, as redes neuronais são os primeiros modelos mais complexos que conseguem processar os dados e extrair os tais features, e depois daí, o caminho era continuar a aumentar a complexidade desses modelos e daí aumentar o desempenho. Qual é a forma de avaliar o desempenho do modelo? Vocês têm ideia agora qual é a forma de avaliar se o modelo faz bem a tarefa, por exemplo, da classificação da mensagem spam e não spam? Não, a qualidade é muito mais simples. Isto também, de todas as mensagens SEM, quando foram corretamente classificadas. Isto, falamos aqui da performance, e só queria que as coisas são simples. Normalmente, quando estamos a fazer a classificação, é simplesmente qual é o accuracy de todos os exemplos que eu tenho, quantos foram corretamente classificados. Eu não entro em pormenores, como é que é feito este treino aqui deste modelo, não entro em pormenores, são treinados os parâmetros do modelo, que são muitos. Normalmente os dados são divididos, estes dados anotados são divididos em dados de treino e dados de teste. Okay? Os dados de treino são usados para lá optimizar esses pesos, aqui esses parâmetros do modelo, e depois os dados de teste são usados para testar. Se o modelo, por exemplo, com os dados de teste, o grande objetivo é o modelo com os dados de teste tem resultados próximos do modelo dos resultados com os dados de treino. Eu não entro nesses pormenores, podemos depois, no final da palestra, voltar, ou vocês podem colocar questões mais concretas, mas é treino dos parâmetros do modelo baseado em divisão dos dados em pelo menos 2 grupos, dados de treino e de teste. Aqui são resumidos, só para ter uma ideia um pouco genérica do mapa de quais são as abordagens, mencionei já a aprendizagem supervisionada, que é a abordagem principal, mas também temos a aprendizagem não supervisionada, e como aqui é fácil de deduzir, se a aprendizagem supervisionada é com dados anotados, não supervisionada é com dados não anotados. E não anotados porque não temos anotações, simplesmente não é que o problema é que isto demora muito tempo, é necessário muitas pessoas a sentar-se e anotar os dados. Porque não temos estas pessoas, podemos não ter dados anotados. Mas outra razão, e até mais provável, é que muitas vezes não sabemos anotações. Por exemplo, o caso de determinar qual é o grupo de pessoas que provavelmente vão comprar um dado produto. Uma empresa coloca no mercado um novo produto. Não sei logo do início qual é o grupo das pessoas que vamos tentar perceber através destes algoritmos de aprendizagem não supervisionada, um dos quais, por exemplo, é clustering. No clustering já não sabemos anotações. Vamos ver todas as distâncias, todos os similaridade dos clientes através dos dados, por exemplo, se tivermos a mesma formação, mais ou menos a mesma profissão, mais ou menos o mesmo salário, provavelmente gostamos das mesmas coisas. Portanto, pessoas semelhantes gostam das coisas semelhantes. E daí andam à procura, já através de algoritmos matemáticos, de determinar qual é a similaridade entre os exemplos da minha base de dados, e aqueles que são mais similares vão formar um grupo e outros que não são, formam um grupo. Portanto, mas isto é, digamos assim, uma aprendizagem não supervisionada. Depois aqui no terceiro lugar eu coloquei Transfer Learning. Transfer Learning é provavelmente a abordagem cada vez mais popular neste momento, e que, principalmente com esses modelos da ChatGPT, tal gigantescos, que são treinados ao longo de meses por grupos que têm recursos computacionais brutais, e depois colocam esses modelos já pré-treinados, com parâmetros já
pré-treinados, e nós podemos ir aproveitar desses modelos. Ou seja, esses modelos são treinados como um conjunto grande de dados. Aqui estou a mencionar ImageNet, que é, por exemplo, um conjunto com milhões de imagens. Foram assim treinados essas redes profundas para identificar 1000 classes, que são usadas, por exemplo, em investigação da condução autónoma. Mas depois nós pegamos esses modelos e vamos usá-los ou assim como estão, ou vamos, chama-se fine-tuning, vamos fazer o fine-tuning dos parâmetros como a nossa pequena base de dados, diferente para outro tipo de problemas. Eu pego nesses modelos treinados com ImageNet e vou aplicá-los, por exemplo, para a minha base de dados a descobrir imagens de cancro da pele. Eu tenho uma base de dados muito mais limitada e por essa razão só vou retreinar um pouco esses modelos. A mim não entra em pormenores o que significa retreinar um pouco. Ou seja, está fine-tuning. E depois a quarta, digamos assim, uma quarta abordagem é chamada Reinforcement Learning. É um algoritmo muito interessante, aplicado principalmente na área da robótica, mas também na videogame, porque também é áreas mais dinâmicas. Robótica e os jogos são áreas muito dinâmicas, quando as coisas acontecem no momento e provavelmente nunca mais vão acontecer no mesmo momento. E na robótica, a Reinforcement Learning é ainda conhecido como Learning on the Fly, Learning by Doing. Portanto, por exemplo, o robô aprende a fazer uma dada tarefa, executando várias vezes esta tarefa, e no final ser castigado se, enquanto estava a executar a tarefa, demorou muito tempo a chegar ao final, ou demorou pouco tempo, mas, por exemplo, esse pouco tempo às vezes pode passar por uma zona que é perigosa e até cair. Então, tudo isto são riscos quando o robô aprende a fazer rapidamente e bem uma tarefa. Portanto, isto é resultado da tal reinforcement learning. Foi ensinado através de várias repetições do mesmo percurso, da mesma tarefa, até aprender a fazer esta tarefa bem. No que toca a reinforcement learning, eu já vi alguns exemplos de modelos assim. Um exemplo que eu vi há pouco tempo foi de fazer um modelo de AI a começar a andar desde zero. E usavam isso, teorias de gamificação, não sei se diz, é castigado ou recebe um prémio quando faz as coisas direito, mas o que eu nunca percebi é como é que o modelo percebe que aquilo é um bónus, que é uma coisa boa. Não sei como é que é a diferenciação. O modelo não sabe, mas vai aprender ao longo, porque em cada passo o modelo vai, portanto, cada passo quando passa, ele vai ser, isto é cost of living, ele vai pagar um custo da vida. Cada passo é associado como um pagamento. O próprio algoritmo acrescenta lá um valor. Cada vez que estás o valor é entre 0 e 1, e fazes um passo e ele acrescenta esse valor lá, porque tem que pagar os custos deste passo. E depois, nesse momento, tens de tomar uma decisão qual é o próximo passo. Portanto, tu tens vários momentos, mas eu começo a projetar ao futuro, se eu passar por aqui, então quantos passos vou necessário até chegar ao fim? É uma previsão de quantos passos vais precisar para fazeres até o final. E depois, nesse momento, baseado nisto, eu vou passar menos passos para chegar ao final, então vou a esse algoritmo. Portanto, tudo isto é baseado a primeira vez quando passas por esse algoritmo, tu não fazes mínima ideia de quantos passos. Então vai ser um pouco aleatório. Mas depois tu vais repetir a segunda vez. E a segunda vez já vais usar esta aprendizagem, quantos passos fez na primeira vez, e agora, se eu passar por esse caminho, então vou já sei quantos passos, mas muitas das vezes nestes algoritmos da Reinforcement Learning, eu agora vou experimentar outro caminho, para ver como é que é isto. A exploração de um novo caminho é muito útil para descobrir o caminho que provavelmente vai-te levar mais rápido ao objetivo. Pode acontecer lá nos jogos, for um gamification, no outro caminho, vais perder o caminho, alguém vai-te matar. Então, memorizas esta experiência, voltas no início, então nunca mais passas por esse caminho.
Bem, eu estou executando várias vezes a tarefa, fazendo muitos erros no início, e ao final de algum tempo, se isto matematicamente chegamos a ver, ele começa cada vez a errar menos e menos, porque repetir é um pouco como nós aprendemos. Portanto, a primeira vez fazes mal, ou fazes bem por acaso, a segunda vez fazes melhor e por aí fora, ao longo de várias repetições, várias trajetórias, vais aprender qual é o melhor caminho. Era importante. Aqui está resumido um pouco quais são as principais razões para o avanço da AI. Dados, temos muitos dados, recursos computacionais, pessoas cada vez mais que estão a aprender e pessoas como vocês, jovens. Eu coloquei aqui, porque aquilo que eu aprendi, AI não aprendi na universidade, quando eu estava aluna da universidade não falávamos sequer da AI, eu aprendi sozinha com cursos destes da Stanford, da Massive Online Open Courses, da Coursera, eu aprendi assim, atendendo vários cursos. E hoje em dia, se vocês não precisam de uma diploma, por exemplo, estes cursos são gratuitos, vão ser gratuitos. Pagas só se precisas no final lá qualquer diploma. Eu não precisei nada e são abertos a qualquer pessoa. Depois, cada vez há mais e mais publicações, porque há muita investigação nessa área, e a não falar desses recursos Python e bibliotecas, que vocês hoje em dia com 3 linhas de código conseguem criar um modelo, treiná-lo e testá-lo. Isto são 3 linhas de código. Okay? Tudo isto contribuiu para o avanço rápido ao longo dos últimos 5, 6, 10 anos. Aqui é um pouco quais são os passos para criar um projeto no final, passando por treino. No início temos que juntar os dados. Tudo isto, este primeiro passo, este primeiro estado é feito muitas vezes offline. Vamos imaginar que vocês estão a trabalhar para uma empresa de software e imagino que muitas vezes vocês vão trabalhar nesse tipo de empresas a fazer este tipo de trabalho, a treinar modelos offline, baseado nos dados que o vosso cliente vos deu. Depois de treinar o modelo, vão fazer aquilo que é a prova de conceito já e colocar o modelo online na empresa, por exemplo, a funcionar, mas muitas das vezes nessa fase vamos verificar que temos que voltar atrás, juntar mais dados, retreinar o modelo offline, depois voltar a testá-lo. Portanto, estes 2 passos são muitas vezes para frente e para trás, muitas voltas. E no final, o terceiro passo, aqui, Technological Readiness Level, significa que isto já está pronto para ser produzido e vendido. E aqui também há muitos, digamos assim, muitos desafios, porque quando chegamos a vender esse produto, de repente o cliente que está a usá-lo, usa-o com dados que aconteciam muito raramente enquanto estava a treinar o modelo, então não lhe serve. Então aqui temos que ir lá e à procura de personalização do modelo ou do software que vendemos ao cliente relativamente aos dados em concreto, ou seja, nem sempre aquilo que vendemos e testamos aqui é suficientemente robusto e genérico, temos que ir lá e personalizar o software para o tipo de dados que o cliente vai ter nesse terceiro passo, já em produção e venda. Aqui só queria mostrar-vos que agora há muito hype em torno da ChatGPT, em torno da AI e relativamente à indústria de software, realmente a AI tem grandes avanços e grandes conquistas, mas principalmente na área de software, na indústria de software. Quando falamos da indústria não software, que é retail, transporte, logística, agriculture, manufacture, as coisas estão num estado muito preliminar. Ou seja, esta grande utilidade da AI fora da indústria de software ainda está muito pouco desenvolvida. E as razões estão aqui. As razões principais são que a indústria de não software não sabe que tipo de use cases. Eles não fazem a mínima ideia o que devem desenvolver. Não têm pessoas nessas indústrias
e não tem dados. Portanto, isto são grandes desafios neste momento e, por outro lado, um nicho para quem quer realmente fazer uma carreira, porque na indústria do software já há muita gente a trabalhar e provavelmente está um pouco, digamos assim, overcrowded. Mas fora disso, em outras indústrias, ainda as pessoas não têm noção como é que devem usar AI, sabem que é útil, sabem que se não usar AI, provavelmente vão ficar atrás, mas ainda não têm use cases úteis. Eu vou soltar este slide e só queria mostrar-vos aqui esta relação entre esses objetivos da inteligência artificial ou de tipos de inteligência artificial que fora da sociedade, das técnicas que estão a trabalhar, servem, agora vou verbalizar isto, servem da Hollywood a criar medo das pessoas, para que serve a AI, mas e não sou eu, nós estamos a falar de 3 tipos de AI. AI narrow, ou seja, muito restrito, que solve um tipo de problema e que a maioria à nossa volta é este tipo de sistemas. Tem um papel a resolver, por exemplo, sistemas de recomendação, detecção de anomalias, detecção de uma dada doença, reconhecimento de caras, reconhecimento da voz, aquilo que mostramos, tudo isso são narrow AI, onde a única coisa que temos são dados anotados e algoritmos matemáticos que estão a processar esses dados e tomar umas decisões no final, sim ou não, ou qual é a classe. Agora, ultimamente, fala-se mais de General AI, e nós achávamos que General AI é ainda longe, muito longe, lá no futuro, não concretizado. Mas ChatGPT e da OpenAI e depois do Google DeepMind, não a OpenAI não é a única empresa que colocou no mercado esses assistentes virtuais, são os primeiros passos para criar uma AI genérico, ou seja, a ser capaz de fazer um diálogo quase natural com um humano, a ter, digamos assim, memória, a conseguir, digamos assim, a fazer, a introduzir bom senso, razão. Isto realmente aconteceu com o ChatGPT. Então, aconteceu por causa do treino com bilhões de textos ao longo de meses, gastando bilhões de dólares em energia para treinar esses modelos. Se conseguiu digamos assim, este salto para os primeiros passos da General AI. Mas agora fala-se da superintelligence, artificial superintelligence, que é só uma muito digamos assim, futurística, e que as pessoas optimistas como eu acham que AI é uma ferramenta que temos que usar de forma sensata, ou há pessoas mesmo pessimistas que acham que isto é uma ameaça para o ser humano. São esses, digamos assim, questões mais discutidas na praça pública e muitas dúvidas, principalmente de pessoas que não estão nessa área, fora da área técnica. Não sei se vale a pena falar daqui, isto é uma arquitetura mesmo deste ChatGPT, portanto só queria mostrar-vos a arquitetura, simplesmente é uma codificação da linguagem natural e depois descodificação através de, aqui entra o texto, mostro-vos que tipo de texto que entra aqui neste encoder, onde está da forma como falei-vos no início, com uma imagem, depois passa por umas camadas e já é representada através das features, a mesma coisa, a linguagem natural, entra aqui e depois no final deste encoder são features que representam o texto. Depois estas features vão para um decoder que no final, por exemplo, se for uma tradução, vai ser traduzido o texto do outro lado do modelo, ou se for uma conversador, portanto uma assistente virtual, eu digo algo e ele responde-me como quer, a resposta conforme a pergunta que eu coloquei.
Só queria mostrar-vos um elemento desta ideia, sem entrar. Transformers a uma área do processamento da linguagem natural. Só queria mostrar-vos como é que as palavras são codificadas. Isto, as máquinas estão a perceber em palavras, percebem são números, valores, numéricos. Então, primeira transformação é muito simples, muito intuitivo, mas portanto, uma pessoa que não conhece sempre acha que não percebe o que é e normalmente é uma coisa muito simples. Portanto, nós temos um dicionário com não sei quantas palavras. Cada palavra nesse dicionário tem o seu índice. Então, a primeira transformação das palavras é através deste chamado one-hot encoding, em vetores cheios de zero e só um no lugar onde está a palavra neste dicionário. Esse é o primeiro passo da transformação. Depois, o segundo passo é, em vez de usar, portanto, esta codificação não mostra a ligação entre as palavras. E esta segunda forma de transformar palavras em números é o chamado word embedding, onde nós determinamos um conjunto de features e a relação entre as palavras conforme estas features, conforme essas, na linguagem lá da Transformers, são conceitos. Por exemplo, qual é a relação entre man and woman, king and queen, e apple and orange e gender. Portanto, essas primeiras 4 palavras têm muito a ver com gender, enquanto apple e orange têm nada a ver com gender. Então, são codificados como valores entre 0 e 1, onde 1, ou próximo de 1, significa que é muito relacionado com um dado conceito ou pouco relacionado com esse conceito. E depois são determinados muitos desse tipo de conceitos. Por exemplo, 50, 300, 500 conceitos. Portanto, e depois as palavras são transformadas nesses valores que representam qual é a proximidade de um dado conceito ou não. Depois há outras formas para visualizar as relações entre as palavras, partindo dessas word embeddings. Baseado nos word embedding, isto é uma transformação matemática, mostrar em 2D para nós qual é a localização das palavras a partir dos word embeddings. Então, vê-se que palavras que têm alguma coisa a ver ficam próximas e palavras que não têm nada a ver ficam longe. Então, a partir daí, começa já a funcionar o algoritmo matemático, que é uma sequência de redes neuronais. Nada mais, ok? Só que é uma sequência um pouco mais complexa de redes que trabalham com essas palavras transformadas em word embeddings, uma apresentação dos valores. E estou aqui no final dessa minha apresentação. Eu, aliás, coloquei aqui alguns exemplos, mas provavelmente eu vou escondê-los e queria perguntar-vos, digam-me vocês, onde é que vocês estão a ver o AI na área da física? Que tipo de aplicações em concreto até agora chegaram a ler ou, sei lá, no âmbito de várias cadeiras, provavelmente precisavam de fazer um trabalho e estava ligado de alguma forma com a AI, ou chegaram a ler? O meu projeto é um curso em analisar manchas solares, móveis do Sol, e eu estou a fazer comparação de intensidades em intensidades fixas, valores de intensidade. Eu estou a fazer de uma forma manual, definindo parâmetros limites entre cada intensidade, mas há outras pessoas que fazem aquele tipo de análise que eu estou a fazer, mas usam a inteligência artificial para separar a mancha solar do resto da sua. Tu fazes aquilo que eu falei, tu extrais as features tu próprio. Fazes, digamos assim, hand extraction of features, human extraction of features, que é a tarefa mais difícil. Só que o meu conselho, quando é possível extrair as features a partir da nossa inteligência normal, é sempre melhor do que trabalhar com os dados novos. Portanto, aplicar esses algoritmos da inteligência artificial ou mais da deep learning, só no caso de não saber quais são as features manualmente construídas. Outras aplicações?
a tentar encontrar o valor de uma grandeza, por exemplo, no que toca na astrofísica, já houve algumas tentativas de usar deep neural networks, ou random forest, ou assim, Exatamente. com base em algumas grandezas observadas da estrela, tentar adivinhar outras que são mais difíceis de observar. Exatamente. Sim. Outros. Então, Seria possível, a partir de inteligência artificial, assim, pela distribuição cristalina assim, dos materiais, ou pronto, assim, levando mais para a área da palmita, seria possível pedirem uma inteligência artificial para ela distinguir quais são os materiais que apresentariam maior resistência ou maior resistência à temperatura? uma excelente aplicação. Neste momento, estamos a desenvolver mesmo como uma aluna do mestrado da física, estamos a desenvolver, eles querem descobrir quais são os materiais com maior maior potencial para conversão óptica da energia. Portanto, e baseado em alguns materiais que sabemos que têm essas características, tentamos a fazer clusters com outros materiais que não sabemos se são bons ou não bons, mas se lá aplicando esses clustering algoritmos, conseguimos depois colocá-los no cluster dos grupos dos materiais com maiores potencialidades e depois lá no laboratório tem que ser testado. Mas em vez de andar a procurar os materiais, agora esse clustering vai nos ajudar quais são os materiais que não vale a pena e concentrar-nos naqueles que têm muito mais probabilidades. Sim. Outras... Na termometria, quando o determinado material é aquecido, a temperatura espalha-se, mas há um determinado tempo que demora a sua começar a espalhar-se. Esse tempo é extremamente difícil de prever, não é facilmente visível pelos gráficos, e a precisão com que ele é previsto é consoante o olho do leitor. Exatamente. Portanto, o machine learning acho que está a ser bastante complicado. Uma forma automática e não vai ficar cansado ao final de não sei quantas horas a fazer isto. Outras aplicações. Eu digo hoje, quando lá o Tomás me convidou, eu disse, tenta lá falar de aplicações na física, e ele foi lá no internet só para ver em alguns das revistas com maior impact factor, como Q1, que tipo de publicações nessa área há. E saíram de lá. Portanto, AI para o espaço, AI para a modulação climático, para a previsão do tempo, para a previsão de eventos de ondas de calor, de ondas de frio, o impacto dessas ondas. Portanto, eu acho que na vossa área, ou se tiverem dados, e a vossa área é relacionada com dados, medições, sensores, se tivermos dados, qualquer problema que vocês estão neste momento a desenvolver, por exemplo, modelos, vocês passam uma vida a fazer modelos, baseados nos dados. Então, aqui, eu experimentava sempre a comparar, por exemplo, o algoritmo que eu aplico mais tradicional com aquilo que um modelo lá em inteligência artificial possa fazer. Não é garantido que a inteligência artificial sempre funciona melhor, não é garantido, mas é sempre melhor comparar e depois tomar decisão para que melhor. Eu no final realmente resumi aqui essa sequência das várias indústrias, porque eu estava assim a tentar ver onde é que nós estamos neste momento. E realmente ao longo da nossa vida passamos para duas revoluções industriais em simultâneo, mais ou menos em simultâneo. Primeiro, aliás, era muito mais quando vocês ainda não estavam aqui na Terra, mas estávamos a falar da revolução digital e a invenção do computador, mas agora a AI é a tal quarta revolução industrial e neste momento estamos cada vez a caminhar para a revolução 5, onde queremos trabalhar em coworking com máquinas inteligentes e esse é agora o grande desafio. Como é que desenvolver algoritmos, e não só algoritmos, eles já têm também um corpo, máquinas inteligentes à nossa volta e continuar a ter ambiente safe, portanto, seguro,
na presença destas máquinas. Agora, fala-se já da indústria, da Revolução Industrial 6, que é para já uma ideia um pouco futurística, mas da personalização das indústrias, da client-driven industry, da ligação entre as indústrias em todo o mundo, até da flow da informação em todo o mundo. Só que eu aqui sou um pouco mais resistente, que este seria o desejo de pessoas que trabalham, portanto, na área das ciências e por aí fora. Mas metem-se lá os políticos e eles vão estragar tudo, e começam a fechar, nós começam a fazer guerras e por aí fora, e dividem-nos e fecham-nos outra vez. Portanto, se não for os políticos e deixar tudo isto à ciência e as pessoas estão a ter tecnologias, a implementar tecnologias, provavelmente íamos chegar mais rápido a a revolução. Agora, com tudo aquilo que está à nossa volta, pronto, vamos ficar muito já fechados e não vamos conseguir chegar a esse tal global world level of colaboração entre as indústrias e personalização de serviços, de produtos e de produtos. Ok, acho que é isto. Acho que é isto que vos queria falar hoje. Agora, se tiverem mais perguntas, mais técnicas ou mais do ponto de vista da discussão genérica que está a decorrer aqui na praça pública, podemos falar. A partir dos dados que nós damos, as inteligências sociais podem assim comparar já tudo que elas deram com a nossa ecologista automaticamente, certo? Como é que elas fazem esse processo de ecologia? Não, mas tu primeiro, falamos, se for a aprendizagem supervisionada, tu, enquanto estás no algoritmo, tens que lhe dar também a... Não consigo escrever. Tu tens que fornecer-lhe o label, ou seja, lá está a imagem, e no final tem que se tomar a decisão que nesta imagem temos um gato. Portanto, portanto, a rede dá-te lá, o modelo dá-te um valor qualquer, dá-te um valor entre 0 e 1, por exemplo. Se for gato e cães, pode distinguir dogs and cats. Mas tu tens de fornecer um label. E, naturalmente, no início, quando o modelo ainda não está treinado, ele te vai dar coisas que não fazem nenhum sentido. Mas formamos uma função de custo. E cada vez, cada iteração, quando alteramos estes parâmetros, por exemplo, o Gradient Descent Method, para optimizar essa função de custo, ou seja, a função de custo é o quê? A diferença entre aquilo que o modelo dá na sua saída, pode ser nonsense, e aquilo que tem de dar. Fazemos um mero, por exemplo, a função de custo é o R. Não relativamente a um exemplo, nós vamos bombardear o modelo com 1000 imagens. E cada vez o modelo dá um valor qualquer, que no início é estúpido o valor dado, e depois nós colocamos, mas temos de dar esse valor. E formamos o R, entre aquele valor que ele dá e aquele que nós queremos. E formamos um aero médio quadrático. E baseado nesse aero médio quadrático, vamos alterar os pesos do modelo e na próxima iteração esperamos que o modelo vai fazer menos erros. E assim, iterativamente, vamos ensiná-lo a não se enganar, a reconhecer qual é a classe. Se é a classe A ou é a classe B. E assim, simplificado. Eu tinha dúvida como é que as inteligências artificiais ajustavam automaticamente os pesos delas. Os pesos, lá está, se tivesse aqui um quadro escrevia, já ouviram da gradiente descendente? Sim. Portanto, isto é um algoritmo iterativo. Vamos imaginar que são parâmetros. No início, os parâmetros do modelo são aleatoriamente inicializados. E depois, em cada iteração, o novo valor desse parâmetro é igual ao valor anterior, da iteração anterior, menos o gradiente da função de custo, multiplicado por uma constante que chamamos learning rate. Learning rate mostra a velocidade com qual esse parâmetro vai tender para um valor
quando a função de custo, que é o tal erro entre aquilo que o modelo tem que dar e o label, que nós sabemos, quando a função de custo chega ao mínimo, portanto, esse é um algoritmo da minimização da função de custo, o gradiente dessa função de custo vai ser igual a zero, quando a função chega, e então o parâmetro, que é igual ao valor novo, ao valor anterior, menos learning rate vezes o gradiente, como o gradiente é igual a zero, então o parâmetro vai ficar constante, não vai alterar mais. É assim que aprende, ao longo de várias iterações, é alterado esse peso até a função de custo atinge o mínimo. Mas vá lá, escrevem-se naquela cadeira que estamos a dar com outros colegas. Eu, a parte da Machine Learning, que é metade da cadeira. Depois entra a minha colega Sónia Gouveia, que foca mais na séries temporais. Portanto, ela, como chegamos a ver que lá nas indústrias não de software estão a trabalhar muito com séries temporais, decidimos dedicar uma parte da cadeira a como é que se processam séries temporais. Ok? Outras perguntas aqui da assistência? Aqui tem da assistência online? Eu não consigo ver. Ok? Olha, agradeço mais uma vez o convite, o vosso interesse e desejo-vos agora que tudo corra bem a finalizar o semestre e também nos exames. E para o ano estou à espera nas cadeiras da aprendizagem da inteligência artificial. Ok? Obrigada. A gravação deve ser feita na aula.